Oi, pessoal! Estou por aqui, finalmente inaugurando o tão aclamado, tão pedido canal do YouTube para que a gente possa, junto, crescer em relação à temática vaticana e para que você possa esclarecer muita coisa, porque a quantidade de perguntas que eu recebo nas redes sociais é imensa. Então eu resolvi, ainda que de maneira meio improvisada, aproveitando esse evento eclesial importantíssimo que é o Sínodo dos Bispos, de inaugurar esse canal de maneira muito serena. Eu vim aqui para trazer serenidade, não teorias da conspiração. Então será um canal cuja proposta é justamente trabalhar com dados, trabalhar com fontes objetivas, não com interpretações mirabolantes, porque a minha intenção não é ganhar likes, mas ajudar você na reflexão em relação à temática vaticana. Começou o tão temido sínodo da sinodalidade. Temido por quem não entende de sínodo e também por quem está aí embebido por essas várias interpretações catastróficas, apocalípticas em relação ao fim da igreja que será promovido pelo Papa Francisco. Balela, gente, balela mesmo, porque afinal de contas, se quem tiver um pouquinho de honestidade intelectual sabe muito bem que o sínodo ele não legisla dentro da Igreja Católica, mas é um espaço justamente de debate. Ele se estrutura assim desde que o Paulo VI o reativou, na década de 1960, a pedido dos padres conciliares do Concílio Vaticano II. Então, eu vim aqui para tirar e afastar de vocês todas essas assombrações que estão rondando aí o Sínodo dos Bispos. Minha experiência é vasta nessa área, eu já acompanhei vários sínodos, perdi as contas já. Então, para você entender até mesmo esse organismo, você deve trabalhar com afinco nele. Não é passar por Roma e ficar aqui 10 dias e sair expert de Sínodo dos Bispos. E cada sínodo também possui uma dinâmica completamente diferente, né? São 3 tipos de sínodos, como vocês sabem, que são as assembleias especiais, quando são focados em regiões específicas, como por exemplo o sínodo da Amazônia, que aconteceu em 2019, e aqui eu já vou desfazer uma fake news, porque tinha gente dizendo o Papa não pode convocar um sínodo sobre a Amazônia. Na verdade, ele pode, porque dentro da Constituição do Sínodo, permite-se que se convoque um sínodo, ou Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos, que se chamava Sínodo dos Bispos antes, para tratar de uma região específica. E depois as Assembleias Extraordinárias e Ordinárias, né? As Assembleias Ordinárias que acontecem a cada 2 anos, e as Assembleias Extraordinárias que tratam de temas considerados urgentes pelo Pontífice reinante. Então eu vim aqui para trazer paz, certo? Eu acho que nesse período está muito difícil encontrar um material que possa aí acalmar os corações ou tentar promover isso. Mas eu quero explicar para vocês que o sínodo da sinodalidade é um sínodo particular. Por quê? Porque é um sínodo que trata da igreja. Não trata nem de um tema específico, nem de uma região específica, mas de uma reflexão sobre a própria identidade da Igreja Católica. Eu sempre costumo dizer que esse sínodo é uma continuação do Concílio Vaticano II, porque já se falava muito de sinodalidade. Tanto que, em resposta a isso, Paulo VI, como eu disse anteriormente, criou justamente reativou o Sínodo dos Bispos dentro da Igreja Católica, que já é a sinodalidade muito presente e muito efetiva em âmbito oriental, tanto em âmbito católico quanto em âmbito ortodoxo. E o Papa Francisco, gente, na verdade não está trazendo nenhuma novidade, viu? O sínodo aí, se vocês forem buscar na história da igreja, ele se manifesta desde os primórdios do cristianismo, né? Leia um pouquinho dos sínodos de Cartago, leia um pouquinho sobre os sínodos da própria Diocese de Roma, que foi se estruturando aí nos primeiros séculos, que vocês vão entender que o Papa Francisco, na verdade, está simplesmente evocando a própria identidade da igreja, que é sinodal. Não só da igreja católica, do cristianismo, nas suas mais variadas interpretações e tradições. Então, o que é, gente? O sínodo, ele é diferente dos outros, porque o Papa Francisco quis criar esse espaço democrático. Não que a igreja seja uma democracia, ele já fez questão de dizer que a igreja ela não é um parlamento, nem uma democracia, mas da igreja faz parte todo o povo de Deus,
não somente a hierarquia. Primeira fake news que eu também quero, segunda fake news, na verdade, que eu quero destruir, desconstruir, melhor dizendo. O Papa não vai destruir a hierarquia da igreja. Colocar uma mulher para falar, uma mulher para votar, um sacerdote para votar, algo que antes era reservado somente aos bispos, não quer dizer discutir ou destruir a hierarquia da igreja. Senão o Papa Francisco estaria destruindo, se autodestruindo, né? Porque ele é o legislador supremo da Igreja Católica e todos os papas que o sucederão e o antecederam. Então, quando vocês verem aí esses temas espinhosos que estão aparecendo e que estão repercutindo há muito tempo, eu quero dizer para vocês que era isso que o Papa Francisco queria mesmo. Que cada igreja continental, né, porque o sínodo dele se dividiu em várias etapas, em 3 etapas, para quem acompanhou com honestidade intelectual e com os dados, sabe que ele aconteceu em âmbito local, em âmbito nacional e em âmbito continental. Então, todas as mais variadas representações da igreja puderam se manifestar. Dos leigos, aos membros das comunidades novas, aos religiosos, aos padres diocesanos, aos bispos de recente nomeação, aos bispos mais antigos, aos cardeais, todos tiveram a oportunidade de falar, principalmente em relação aos desafios pastorais. Se a igreja está pensando em si, ela precisa pensar na sua pastoral. A igreja de 1960 do Concílio Vaticano II, muito embora esse sínodo seja uma continuação do último grande concílio da Igreja Católica que foi realizado, os desafios de hoje, de 2023, são outros. E ainda bem que a Igreja Católica se coloca nessa atitude de escuta. E se ela fosse dar ouvidos a essas pessoas que não querem, que têm medo do debate, que têm medo que as pessoas falem, que têm medo que as pessoas manifestem quais são esses desafios, bom, elas estão indo contra aquilo que faz parte da própria história da Igreja Católica. Quando a igreja vê que a coisa está um pouco aí fora dos prumos, ou que ela, de certa maneira, precisa dialogar mais com o homem contemporâneo, ela convoca um concílio. Isso aconteceu com o Concílio de Trento, por exemplo, no meio de toda aquela confusão, em meio à reforma protestante, à contra-reforma católica, em meio às guerras de religiões, vamos convocar um concílio para discutir e para reforçar a nossa identidade. O sínodo da sinodalidade quer reforçar a própria identidade, com a diferença de que é um órgão consultivo, que auxilia muito o Papa, porque embora ele esteja em Roma, ele não consegue tocar em toda a realidade da igreja, precisa que pessoas digam para ele o que está acontecendo, é isso que ele está fazendo. Gente, fale tudo. Que todos os batizados possam se manifestar. E quem são esses batizados, gente? Não é só o padre da sua paróquia, não é só você que talvez participe da missa todos os domingos ou todos os dias, mas são também os casais homossexuais que frequentam a missa aos domingos, como desenvolver uma pastoral para eles, os casais de segunda união, as pessoas, as mães solo e todas as realidades aí que a Igreja Católica abarca, porque a Igreja Católica, por natureza, acolhe a todas as pessoas. Mas, pelo jeito, existe aquela síndrome, para usar a parábola do bom samaritano, do irmão mais velho, que não permite que o irmão mais novo ele tenha a sua própria experiência aí com Deus dentro da Igreja Católica. Então nada mais é do que isso, por isso que eu estou tirando aí esse bicho de 7 cabeças. Papa Francisco fez questão de reforçar na missa de abertura do sínodo que não é um espaço para discussões políticas. Ah, mas os teólogos da libertação estão lá dentro. Sim, porque eles também fazem parte da igreja, quer você goste, quer você não goste. Quer você concorde com essa linha teológica, quer você não concorde com essa linha teológica. Membros da teologia do povo, da teologia ratzingeriana e de outras linhas tomistas estão participando desse sínodo. Mas, infelizmente, ao contrário do que o Papa Francisco tem dito, parece que as pessoas querem enxergar um evento eclesial a partir de categorias políticas e, por isso, espalhar, através desse tipo de interpretação, um medo generalizado entre as pessoas, como se o Papa Francisco quisesse acabar com a instituição a qual ele mesmo coordena, né? Ele seria um tiro no pé, inclusive, ele fazer isso. É só uma introdução, gente, mas durante a Assembleia eu vou passar para vocês algumas informações, né? Justamente para ir contra essas fake news que vêm sendo produzidas há muito tempo, não só no sínodo da sinodalidade, mas que acabam levando as pessoas a interpretarem um evento tão importante e a acabarem, né, de certa maneira, com um evento tão importante como esse,
para toda a Igreja Católica, né? E os papas continuarão convocando sínodos. Os papas que virão depois do Papa Francisco continuarão convocando sínodos a partir dessa nova legislação, né, que o Papa Francisco inaugurou com seu pontificado, de dar direito de voto a todos os participantes da Assembleia. Isso nada mais do que justo, né? O sínodo dos bispos não se chama mais assim, mas é sínodo, Secretaria do Sínodo, simplesmente para dar essa ideia de que a igreja precisa ser representada por todos os grupos, leigos, padres, religiosos, bispos e todos aqueles que compõem também a hierarquia que o Papa Francisco não vai destruir, certo? É resumão, depois eu vou entrar em outros pormenores, foi só para inaugurar o canal do YouTube, porque muitas pessoas têm me perguntado, então eu resolvi fazer um vídeo para responder a todos e para trazer paz, levar paz para você. Tá bom, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Vou tentar fazer semanalmente, de modo que vocês possam acompanhar pelos próximos, quantos dias? 25 dias, o que está acontecendo na Assembleia, o que está sobressaindo, tá bom? Um abraço para vocês.